Queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Deus esteja com todos. Aos amigos internautas, também meu boa noite. Que possamos entender um pouco da vida. E para que ela seja perfeita, é preciso que tenhamos um elo de ligação com Deus. Por isso, oramos. Senhor, graças te damos por nos conceder esse momento que é o mais importante de nossa vida, em que elevamos-nos em pensamentos uns em Ti e em Jesus, para te suplicar o alívio de nossas aflições, das nossas ansiedades. Sereniza os nossos corações, ameniza as nossas dores, sedimenta a nossa fé e nossa confiança num momento melhor. E que possamos, Senhor, ter a certeza absoluta que estás sempre conosco. Fortalece aqueles que ainda não compreenderam e não perceberam os teus desígnios. Orienta-nos, Senhor, e esclarece-nos para que consigamos passar a mensagem divina. E dai-nos a todos nós a compreensão e o entendimento, para que no ano que se aproxima, Senhor, possamos pensar realmente em nós, como espíritos imortais que somos. Por isso, aguardamos o teu amparo e a tua misericórdia. E em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, mentor espiritual da casa, damos por aberta a parte doutrinária dos trabalhos de hoje. A mensagem de fim de ano é sempre nesses momentos, nessas horas em que nos aproximamos sempre de um ano novo, pelo calendário humano, é que nós percebemos que o tempo passa rápido e que nós passamos pelo tempo sem percebermos o que estamos aqui a realizar, sem chegarmos muitas vezes a reflexionar um momento sequer. O que eu faço da minha vida? Será que eu só tenho obrigações do trabalho, da jornada do dia, das responsabilidades da vida material? Esta é a missão que trouxe para essa existência, para esta reencarnação? Nós temos sim no Livro dos Espíritos que fala da questão do trabalho, da necessidade do trabalho, mas também temos nas obras básicas a necessidade da espiritualização da criatura. O trabalho é necessário, faz bem para todos nós, e ele passa com o tempo. Nós vivemos um mundo diferente, todos dizem, mas se nós reflexionarmos o nosso papel no mundo em que vivemos, deveríamos autoavaliar-nos. Que faço eu para contribuir para um mundo melhor? Sou eu aquele que aponta o dedo? Ou sou eu aquele que sou indiferente a tudo que aconteça com os outros, não acontecendo comigo? Será que ainda conservo comigo esse enigma do egoísmo, da prepotência e do orgulho? Enquanto não for comigo, não vou me fazer nada, que se dane o mundo, eu estou bem. Nós somos semeadores de um mundo melhor.
ou pior. E essa ação direta está ligada com o nosso pensamento. Nem às vezes necessitamos executar o que pensamos, mas estamos criando um conflito para aqueles que captam o nosso pensamento e agem inspirado por aquilo que nós soltamos na atmosfera psíquica. E este momento é o momento aquele da reflexão que Santo Agostinho habituava-se a fazer. Diz que chegava a esse entardecer como agora e tirava uns minutos para pensar o que ele fez naquele dia, o que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal. Muitas vezes anotava na sua cabeça, na sua consciência, outras vezes pela manhã seguinte saía à procura daquela criatura a quem ele não foi gentil, a quem aquele não deu atenção que ele julgava merecedora, e desculpava-se. E com isso ele fazia um campo vibratório perfeito de harmonia e de conforto espiritual e material. Quando nós faremos isso? Se formos fazer um pensamento de tudo que aconteceu neste ano, nós vamos vibrar numa faixa muito escura, muito negra, muito obscuras, e que vai nos deixar muitas vezes entristecidos e pensando até que não tem mais volta, está tudo perdido. Mas se nós voltarmos ao passado, lá no início, nós vamos encontrar em situação bem pior, aonde nós agíamos e tínhamos ação consistente no mal, que hoje colhemos e que hoje alimentamos. Os séculos passam, o tempo vem, o tempo vai, e nós passamos. Jesus nos pergunta muitas vezes: a que vens? E nós, sem saber a que vemos, sem compreender o significado destas palavras, tomamos o mundo pelo exemplo mais indigno que há. Porque até percebemos que o caminho não é o melhor, mas que esse caminho me dá vantagens, me dá até prazeres mundanos. Mas será que eu vim ao mundo para os prazeres mundanos? Ou vim ao mundo para reprimir os prazeres mundanos e começar a cultivar em mim o enigma da moral e da ética, da responsabilidade? E Jesus continua a pergunta: vens, amigo, ou como inimigo? Vais traçar os mesmos traços de discórdias que anteriormente traçastes? Ou vais semear a boa semente que no Evangelho está? Por que será que o Divino Mestre não nos diz: faça o bem, não faça o mal, não perca a sua reencarnação, não seja mal? Ele não faz isso. Ele pergunta-nos. Ele pergunta-nos porque diz, e sabe ele, que Deus, na sua misericórdia infinita, deu a todos nós o livre-arbítrio, o direito da escolha. E nós tomamos o caminho que sempre achamos melhor. E quando a gente raciocina sobre tudo que vemos vivenciando, sobre tudo que passamos
neste ano, nós vamos lembrar-nos muito mais de fatos materiais do que situações espirituais. Nós deixamos, alguns, nem todos, para o último momento da vida, o momento espiritual. E isto não é bom, porque hoje nós sabemos que cada um de nós traz uma missão a ser cumprida nestas encarnações que temos, nesta encarnação, e se sucessivamente sempre foi assim. E já fracassamos em tantas outras. E hoje, Deus nos concede de novo a grande oportunidade de sermos os semeadores da boa semente. E Jesus espera que nós possamos cumprir com aquilo que tratamos com Ele, nos interessando-nos pelo lado espiritual de cada um de nós. Mas não se descuidem, nem queremos, nem deve ser feito, que também temos responsabilidades pelo lado material. Mas o espiritual, este sim, nos conduz a lugares melhores. Nos dá a flor viva da esperança e do perfume eterno. E os bens materiais nos dão as vivências transitórias da vida material. E na transição, que vai natural, e que não tem como não ter, porque esta é a lei, nós seremos perguntados: o que fizestes dos dons que carregastes contigo para a desenvoltura de um mundo melhor? Cumprimentastes, sorristes para alguém? Perguntastes para ele se estava bem ou mal? Ele não vai perguntar se você deu alguma coisa para ele, de material, de financeiro. Não. Ele pergunta: o que fizestes? Daqueles que passaram por ti e suplicavam um olhar de piedade. Destes a ele a piedade desejada? Ou fostes indiferente perante a dor daquela criatura que outrora foi seu filho? Nós estamos aqui de passagem. Por isso temos que aprender, na sequência da vida, com os momentos bons e com as provas que são necessárias para o nosso aprimoramento evolutivo. E nós não entendemos isso. O mundo não entende isso. Por isso vivemos em guerra. Por isso nós, pelas mínimas coisas, muito insignificantes, nós nos odiamos, nós nos magoamos, nós guardamos ressentimentos, nós nos afastamos da presença de Jesus. Porque lá no centro espírita tem um presidente chato, eu não gosto dele. Ninguém vem ao centro espírita para gostar do presidente. As pessoas vêm ao centro espírita para aprender a perdoar o presidente, a perdoar a si próprio, a amar Jesus, a aprendermos juntos que só a verdade nos liberta dessas mágoas e desses ressentimentos que nos ferem e nos machucam, tanto o espírito quanto o corpo físico. Por isso, esses momentos que vivemos são momentos importantes de reflexões, onde devemos entender-nos como irmão que somos, como amigos que somos. Eu fico feliz quando eu olho e vejo velhos amigos, companheiros de outrora, que por motivos alheios à sua vontade, por estudo, por outras tarefas, não podem comparecer à casa espírita como gostariam.
Hoje mesmo chegaram, cumprimentei uma amiga, porque ela regressa ao lar, que sempre foi dela. Eu fico feliz, seja bem-vinda, minha amiga. A casa é nossa. E assim é o mundo, assim é a vida. Temos que sorrir uns para os outros e temos que entender que esses momentos que vivemos devem ser momentos de reflexões, para que o próximo ano possamos traçar novos paradigmas para as nossas vidas, possamos enfrentar as dificuldades do trabalho, qualquer outro tipo de dificuldade, com coragem, com fé, com persistência, sabendo que existe um poder maior e que Deus há de prover sempre o melhor para os seus filhos, desde que nós sejamos fraternos, solidários e amigos, buscando sempre o conhecimento, buscando sempre a bondade, a perseverança, a esperança de que tudo passa nessa vida, até a dor mais sentida. Nada é tão passageiro quanto a vida material. Nada. Vivamos agora esse momento, porque esse momento é o momento mais importante que estamos vivendo, porque não sabemos se vamos alcançar logo em seguida outro momento como este. Então as reflexões, os pensamentos, aquilo que viemos buscar nesse momento, está ao alcance de todos nós. E é com o pensamento persistente no bem, na confiança e na certeza de que podemos viver, podemos sobreviver às dificuldades, temos condições de superá-las, é que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Podem ter certeza. Toda vez que a gente não gosta de uma coisa, não aprende. Porque nós nos dedicamos a aprender aquilo que não gostamos, aquilo que não fazemos, que não amamos. Mas quando nós nos dedicamos a fazer o bem, quando nós nos dedicamos a ouvir o Evangelho de Jesus, a sentir as suas reflexões profundas, nós não ficamos parados no caminho. Ainda que seja por 1 milímetro, nós nos movimentamos em direção da luz. Porque todos precisamos da luz. Embora sejamos luzes, mas estamos opacos e embravecidos com as reflexões imperfeitas que ainda perduram em nós. Mas quando Jesus abre os braços, quando Ele nos convida a caminhar com Ele, nós achamos que não podemos ir, que temos outras coisas a fazer. Quantas vezes já fomos convidados a andar com Jesus? Quantas vezes Jesus nos carregou? Quantas vezes nós duvidamos da presença dEle? E Ele disse-nos, aonde 1 ou 2 estiver uniformemente orando em meu nome, ali estarei. Aonde eu suplicar o amparo divino, com força, com fé, com confiança, você obterá aquilo que precisas. Quando Ele estendia as mãos e as pessoas curavam-se, Ele nunca disse, te curei, vai. Não, a tua fé te curou. Não faças mais o que fazias, para que não te aconteça o pior. E a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, a imposição das mãos, e se alguém recebe energias boas e curam-se, não é mérito de quem estende a sua mão, é mérito do mundo maior enviado de Jesus e de Deus, e é merecimento daquele que crê, daquele que tem fé, daquele que acredita que pode e que superará suas dificuldades. Por isso o conhecimento, o estudo, nos liberta. Porque quando se conhece a verdade, nós fugimos da ignorância. E quando conhecermos as verdades que nos levam ao caminho espiritual, nós teremos constância na nossa fé
e a certeza de que não caminhamos sozinho e não andaremos sozinho jamais, porque o Pai sempre designa um bom espírito para nos acompanhar, para nos conduzir pelo caminho. E nós aguardamos e queremos caminhar juntos em direção à luz divina que se resplandece e que nos ilumina, que nos fortalece e nos dá fé e dá coragem para a superação das dificuldades que hão de vir. Mas elas serão superadas porque temos confiança e fé de que podemos vencê-las. Por isso, desejo a todos, sejam felizes em 2017. A felicidade é vocês que semeiam, é nós que semeamos. Cada um de nós semeará a sua felicidade, porque ninguém colhe o que não semeia. Por isso, ele falou uma vez: quando semeardes, cuidado para não semear nos espinheiros, nas beiras das estradas que o vento, a chuva leva tudo, onde o sol queima. Semeie nos lugares férteis, aonde haja confiança e fé, boas ações dignificantes diante das dificuldades inerentes a cada um de nós. Por isso, o próximo ano só depende de nós. Nós faremos um mundo melhor, porque levaremos o pensamento e vibrações positivas, caminharemos com Jesus, e Ele, quando perguntar: a que vens? Nós responderemos: Senhor, viemos acompanhar os teus ensinamentos, viemos vivenciar aquilo que tu pediste-nos. Faremos melhor que pudermos, mas seremos persistentes, Senhor, diante das dificuldades, diante das antipatias, diante dos problemas e os que surgirão pelo caminho. Porque toda vez que nós tentarmos seguir o caminho de Jesus, vai aparecer obstáculos. E caberá a cada um de nós saber vencê-los. E tendo a certeza de que não nos faltará energia nem força para a superação dos obstáculos, que nada mais são do que coisas do passado ou do próprio presente que jogamos para frente, e para chegar lá na luz é preciso ultrapassar as dificuldades que nós mesmos criamos para nós. Por isso, a caminhada é longa, a jornada é longa, mas a vida é eterna. Curta é a permanência na matéria, muito curta. Por isso, aproveitamos o tempo que temos. Vamos nos organizar para que no próximo ano possamos participar dos grupos de estudos, possamos voltar à casa espírita, possamos ocupar aqueles lugares que nós jamais deveríamos ter abandonados. Vamos perdoar aqueles irmãos conflitantes que não é por acaso que eles estão no nosso convívio, não é por acaso que eles estão no nosso caminho. Eles são os espinhos que nós mesmos semeamos, e que hoje, se nós nos descuidarmos, vamos ferir os nossos pés, mas que não sirva-nos como desculpa para não seguir Jesus, para não aproveitar o momento da espiritualização de cada um de nós, porque estes bens são eternos, e todo conhecimento espiritual é um patrimônio como cultural de cada um de nós. Ninguém supera os nossos conhecimentos ou nos tira eles. E aos poucos nós aprenderemos a caminhar longos caminhos com Jesus, vivendo novos momentos e sentindo que mais importante é cumprir a missão que nós pedimos ao Divino Mestre quando aqui viemos.
Por isso, ele pergunta a cada um de nós: a que vens? E nós, que diremos? Viemos para seguir-te. Ou ficaremos como sempre ficamos? Vou esperar me aposentar para começar a trabalhar na doutrina espírita. Cuidado, a aposentadoria agora parece que é com 85 anos. Poucos vão alcançar. Tá? E quando chegar lá e disser para o mentor que eu estava esperando a minha aposentadoria, ele vai dizer: você mesmo, perdi todo o tempo que me deste, Senhor. Preciso voltar para reparar o equívoco que cometi. E assim, a vida vai nos levando de ano sobre ano, tempo sobre tempo. Aproveitamos esses momentos para refletir e possamos viver 2017 mais próximos. A casa tem muitos grupos de estudos. Há muito que fazer na seara de Jesus. E o trabalhador espírita é voluntário. O trabalhador espírita é o verdadeiro trabalhador da última hora na seara do Mestre. Ele trabalha, ele sacrifica o seu lazer para atender a sua espiritualização e a sua vida com Jesus. Esse é o verdadeiro espírita. E ele luta contra as suas imperfeições, porque ele sabe que ele não é o melhor, que ele não é o escolhido do Senhor. Todos nós somos filhos do Senhor. E todos nós somos escolhidos do Senhor. Por isso, todos nós temos competência de falar e semear a boa semente que o Senhor nos ofertou, de graça, porque de graça recebemos, de graça vamos dar. E com fé e com certeza de que podemos vencer todos os obstáculos, sentiremos-nos nesse instante que podemos olhar uns para os outros, se cumprimentarmos, dizer nossos nomes e pedir para que Deus nos ampare e nos una cada vez mais. Trouxe uma pequena mensagem de Emmanuel. Conversando, aprendamos a suportar as dificuldades com paciência. Saibamos ouvir sem discutir. Não é difícil isso, né? Compreendamos para sermos compreendidos. Sigamos na estrada do bem, abrindo o coração através do sorriso. A felicidade não entra em portas trancadas. Por isso, amamos-nos uns aos outros. Não é difícil. Segundo se sabe, às vezes nós tornamos quase impossível nos amarmos nós mesmos. Por isso, não conseguimos amar ninguém. E isso é muito negativo. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dai-nos a força para destruir a pesada fortaleza dos nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recursos para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes. Que por onde passarmos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, as trevas menos densas, o desânimo menos sombrio, a incompreensão
menos destruidora. Se não possuirmos ainda bens positivos com quem possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuímos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual da vida divina, orientando-nos o passo incerto e amparando-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós, por nós, para nós, hoje e sempre, aonde estiver.